Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses, uma das cartas mais impactantes e falam dos fundamentos da nossa fé. E eu amo também esse princípio. Cristo é tudo em todos. Colossenses capítulo 3, hoje nós vamos meditar o 11 e o 12, que diz assim: aonde não há judeu nem gentil, circuncisão nem incircuncisão, grego nem bárbaro, servo nem livre, mas Cristo é tudo e em todos. Assim, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados, vestivos de compaixão, de piedade, de bondade, de uma atitude humilde, de mansidão e também de paciência. Na nova criação do qual o apóstolo vem falando, não pode haver grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, pois é Cristo que é tudo em todos. Diferenças de nacionalidade, de religião, de cultura, de nível social são coisas sem importância. Quando a nossa posição perante Deus, todos os crentes, ou aqueles que Cristo entrou em suas vidas, e suas vidas estão em Cristo, todos os crentes estão no mesmo nível, e a mesma atitude deve ser adotada na comunhão da igreja local. Afinal, Cristo se tornou tudo em todos. Isso não quer dizer que não existam distinções dentro da igreja. Uns têm dom de evangelista, outros têm dom de pastor, outros ainda de professores ou mestres. Alguns são anciões e outros diáconos. Por isso esse versículo não desfaz as devidas distinções. Ele fala da posição do crente em Cristo. E Cristo então se torna tudo. Também não se deve desprender deste versículo que as distinções na lista acima foram abolidas no mundo. Não é o caso. Ainda há grego, há judeus. A grego aqui significa pessoa de qualquer raça que não seja judeu. Ainda há os da circuncisão, os da incircuncisão. No Novo Testamento, ambas as expressões elas são usadas via de regra para descrever os judeus e também os gentios, respectivamente. Aqui, no entanto, indicam mais o rito em si, conforme praticado pelo povo judaico, e não praticado pelas demais nações. Existe ainda aqui, fala o bárbaro, gente inculta, e o cita, os dois grupos são aqui colocados em contrastes, os bárbaros e os citas. Os citas eram bárbaros, geralmente considerados extremistas, e eram bárbaros, então eram os mais ferozes e selvagens dentre os bárbaros. O contraste final é entre escravo e livre. Livre significa aquele que é livre de nascença e que nunca foi escravo. Para o cristão, essas distinções mundanas não têm mais importância. O que conta é ter Cristo. Ele é tudo para o crente e está em tudo. Ele representa o centro e a circunferência da vida do cristão. 3 palavras aqui, 3 verdades importantes. Cristo é tudo, ou seja, é a essência e ele também é a substância do cristianismo. Se nosso coração se alinhar com elas, então nossa alma ficará bem. Muitos até concedem um pouco de espaço a Cristo em sua religião, mas não lhe dão o lugar que Deus escolheu para ele, para estes. Cristo não é tudo em todos, na alma deles, na cultura deles. Não, para eles é Cristo e a igreja, ou Cristo e os sacramentos, ou Cristo
e os ministros ordenados, ou Cristo e o arrependimento deles, ou Cristo e a bondade que demonstram, ou Cristo e as orações, ou Cristo e a sinceridade e a caridade. E nessas coisas que eles depositam a confiança da sua alma. No versículo 10, Paulo declara que nos revestimos do novo homem. Agora ele sugere, então, alguns meios práticos para implementar essa nova condição, a nova vida diária. Antes de tudo, ele se dirige aos colossenses como eleitos de Deus. Uma alusão ao fato de que foram escolhidos por Deus em Cristo, como disse, antes da fundação do mundo. A graça de Deus que nos elegeu é um dos mistérios da revelação divina. Cremos que as Escrituras ensinam claramente que Deus, como soberano, escolheu homens que haviam de pertencer a Cristo. Mas não cremos que tenha escolhido outros para a condenação. Tal ensinamento é contrário às Escrituras. Assim como cremos na eleição da graça de Deus, cremos também na responsabilidade humana. Deus não salva ninguém contra a sua vontade. A Bíblia diz eleitos segundo a presciência de Deus. Também diz aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em seguida, aqui Paulo se dirige aos colossenses como santos, como amados. Santos quer dizer que fomos santificados, isto é, posto à parte do mundo a fim de viver para Deus. Lembra? Santos são aqueles que foram separados. Cristo nos transportou, nos separou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor e nos deu uma nova posição, santos. Então, quanto à nossa posição, nós somos santos e devemos ser santos também no nosso modo de viver. Somos objeto do amor de Deus e isso gera em nós o desejo de lhe agradar e lhe agradar de todas as maneiras, principalmente tornando ele tudo para nós. Agora Paulo descreve as graças cristãs das quais devemos fazer uso se fossem vestimentas, né? Então ele fala revestivos do novo. Ele fala sobre os ternos afetos de misericórdia. Ele fala de ter um coração compassivo, de ter bondade. Ele fala de um espírito não egoísta que tem prazer em ajudar os outros. Trata-se de uma atitude de afeição e de boa vontade. Humildade, ele fala que nós devemos ser humildes. A humildade é a atitude de quem aceita o lugar abaixo e de quem estima o outro mais do que a si mesmo. Olha, mansidão e longanimidade também são as vestes daquele que, então, nasceu de novo e está em Cristo. E mansidão e ter longo ânimo, que é longanimidade, não significa fraqueza. Antes falam da capacidade que nós temos de negar a nós mesmos e de andar na graça de Deus para com todos, pois cristianismo é morrer para nós mesmos, para que Cristo possa viver a sua vida em nós, se tornando tudo para nós. Cristianismo é morte, a morte do eu, para que Cristo possa viver por meio de nós. Então, o pensamento do povo em geral é que quando a pessoa é mansa, não pode ser outra coisa. Mas o Senhor Jesus era manso, simplesmente porque tinha os recursos inexaustivos de Deus, ao seu dispor. Descrever a mansidão de maneira negativa é dizer que ela é contrária do egoísmo ou da autoconfiança. A serenidade de um espírito que nunca é desanimado, que nunca fica demasiadamente animado, a razão é que tal não se preocupa com os próprios interesses. Traz tudo na sua vida na medida certa, moderado, manso. E mansidão também tem a ver com a gente entender algo muito importante. Os mansos da terra são aqueles que consideram, aqueles que têm certeza e convicção de que todas as coisas que possuem são de Deus e não dele. E ele apenas está cuidando
como um bom mordomo. Se humildade representa, a ausência de vaidade, então a mansidão seria a ausência da paixão pelas coisas deste mundo. Longanimidade diz respeito à paciência ou ter longo ânimo diante das provocações e principalmente das prolongadas ofensas que muitos cristãos sofrem. E principalmente no mundo que nós estamos inseridos hoje, nosso contexto, nós estamos vendo como os cristãos devem exercer longanimidade, ter paciência, porque o mundo e aqueles que estão no mundo, aqueles que não são de Deus, têm sido muito trazido, muitas dores, muitas ofensas sobre os cristãos. Então, longanimidade combina com alegria, com uma atitude benéfica para os outros, e principalmente aqueles que os provocam e aqueles que os ofendem. E também com a perseverança. Essa longanimidade tem a ver com a perseverança no sofrimento. Amados, essa é uma verdade preciosa, que Cristo se torne tudo para você. Cristo é tudo em todos e para todos. Basta que você invoque o nome de Jesus, entregue toda a sua vida a Ele e Ele se tornará tudo para você. Que Deus te abençoe e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!